Comer açúcar faz o câncer crescer? Mitos e verdades sobre os alimentos. O crescimento ou a sobrevivência de uma célula do nosso corpo, tanto normal como do câncer, ela não se baseia basicamente na glicose. Ela tem meios diferentes de ativar vias de alimentação. Por exemplo, se a gente não ingerir glicose, a célula vai buscar alimentos de outra forma, como proteínas, músculo e como a gordura. Por isso que os pacientes que se alimentam mal, ou principalmente os pacientes com câncer, eventualmente em fases avançadas, que não se alimentam bem, acabam emagrecendo, perdendo massa muscular. Outra maneira de analisar isso é que se fosse tão simples não ingerir açúcar, uma dieta cetogênica, uma dieta sem glicose, sem carboidratos, ela ia ser benéfica para o câncer. Ou o paciente com diabetes, que tem níveis elevados de glicose no sangue por essa doença, teria resultados piores do câncer. Então, na verdade, foram vários estudos, tanto nos Estados Unidos como na Europa, mostrando que isso realmente não é verdadeiro. Então, se privar, não usar glicose, não vai mudar o comportamento do câncer. Mas então, por que os nutricionistas ou a dieta atualmente tenta restringir muito os açúcares e os carboidratos? As orientações são que a pessoa ingira 25 gramas por dia de açúcar, seriam 2 colheres de sopa de açúcar por dia. A ingesta média do brasileiro é 130 gramas por dia, são 5 vezes mais do que o indicado. Isso geralmente vem por causa de doces, sucos industrializados e até mesmo do refrigerante. E isso independe do açúcar. As pessoas falam muito do açúcar refinado, mas na verdade o açúcar refinado ele fica branco por causa de um processo especial de clareamento e ele é fino. A utilização do açúcar mascavo ou do mel em substituição do açúcar refinado, se isso levar a mesma quantidade de calorias, não tem problema nenhum. Então independe do açúcar que você deve usar ou não. E a utilização do açúcar em quantidades mais elevadas, ela causa outros problemas no corpo. Ela causa um aumento da insulina, um aumento da chance da obesidade, alterações hormonais ou até mesmo na imunidade. Então, essa briga do nutricionista com o açúcar tem a ver porque ela causa diversos problemas no corpo e a gente chama como se fosse uma resposta inflamatória. Todo o corpo nosso, não sei se é bem a palavra, ele fica inflamado, fica quente, fica fervendo. Então causa problema realmente a longo prazo. Talvez não diretamente com o tumor, mas para a pessoa em si, com um contexto global. Outro vilão muito importante nessa questão dos alimentos é a carne vermelha. Depois de um diagnóstico de câncer, é bem comum os familiares pedirem para não ingerir mais carne vermelha durante o tratamento ou durante o resto da vida. As proteínas, na verdade, são muito importantes para a nossa estrutura e para o tratamento, mas a sugestão das nutricionistas são 500 gramas por semana de carne vermelha. Eu acho que eu brinco que um gaúcho num domingo come isso de carne vermelha. Então aqui nós não temos um equilíbrio muito grande nessa questão. Então feriados, quarta-feira é jogo de futebol, final de semana. Então durante 7 dias da semana a gente acaba ingerindo 4, 5 vezes carne vermelha. Então existe um excesso de carne vermelha. Se ela for ingerida de forma lógica, não tem problema. Temos um abuso no final de semana, dia de semana, uma carne branca, carne de peixe. Existem outras maneiras de ingerir proteínas, como ovo, leite, feijão, lentilha. Existem outras maneiras de atingir o objetivo da proteína. Então, o excesso de carne vermelha que causa problema. Se fosse tão simples também tirar carne vermelha, a gente deveria virar vegetariano e resolveria o nosso problema. Isso não é verdade. Só tenha cuidado com os alimentos industrializados. Eles podem ser usados, mas numa quantidade muito pequena. Presunto, salame, bacon, salsicha, eles devem ser evitados ao máximo. Consume em pequenas quantidades. Outra pergunta bem comum dos pacientes é se o uso do antioxidante ajuda. Os antioxidantes são substâncias que prometem limpar ou competir com os radicais livres, que teoricamente são substâncias tóxicas produzidas pelo corpo. Então, selênio, vitamina C, vitamina E, flavonoides ou carotenoides. Elas são substâncias que são presentes em grãos, verduras e vegetais. Quando foram testados em humanos, nós não conseguimos ver isso claramente. Parece que isso não tem ação realmente contra o câncer. Esses antioxidantes realmente não funcionam.
mas são substâncias presentes em alimentos saudáveis, frutas, grãos, verduras, então podem ser estimulados o seu uso. Mas a gente não deve, talvez, inferir que a compra desses medicamentos em cápsulas, comprimidos, o seu uso abusivo através da manipulação tenha algum efeito contra o câncer. Então, existem outros alimentos que também prometem efeitos milagrosos contra o câncer. Chás verdes e cogumelo do sol. Tomar um chá talvez seja algo bem leve, tenha poucas calorias, é gostoso e seja muito melhor do que tomar refrigerante ou um suco industrializado. Mas não existe nenhum estudo comprovando um efeito realmente contra o câncer. Nós temos que ter cuidado com o uso abusivo dos chás, principalmente isso acontece na China, por problemas de fígado. O cogumelo do sol é uma substância que foi delineada como um medicamento que pode ajudar na imunidade, depois entrou várias conversas dele contra o câncer, mas também não existe nada comprovado. Talvez é uma substância leve, boa de se alimentar, tem poucas calorias, mas efeito direto contra o câncer não. Então não vale a pena comprar o cogumelo do sol em comprimidos, em várias substâncias, para isso ser efetivo contra o câncer. Cartilagem de tubarão. Há muitos anos atrás surgiu uma teoria que os tubarões não desenvolviam câncer e rapidamente surgiram substâncias nesse intuito. Então, cartilagem de tubarão em comprimido, gel, em cápsulas, elas foram colocadas no mercado com essa intenção. Mas na verdade nenhum estudo comprovou isso, que isso foi verdade. E há mais ou menos 10 anos atrás realmente se comprovou que os tubarões também têm câncer, tem vários tipos de tumores, inclusive o melanoma. O uso da graviola. A graviola é uma fruta agridoce, com uma baixa quantidade de calorias e com uma quantidade grande de vitaminas. Na época de 1970 foi testado em células de tumores e ela realmente parecia fazer efeito. Mas quando esses estudos foram feitos em humanos, não evidenciou realmente nenhum benefício. Então ela pode ser usada, talvez seja saudável, mas não diretamente contra o câncer. Se você tem câncer, está em tratamento ou acompanhamento da doença, não faça nenhuma restrição alimentar maior, busque o equilíbrio, alimentos saudáveis, não há também necessidade de buscar nenhum alimento milagroso. Se você tiver dúvida, consulte ou faça uma avaliação nutricional para esclarecer as suas dúvidas, mas tenha uma dieta leve, equilibrada, viva uma vida tranquila. Para mais assuntos sobre o câncer, se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações e nos siga nas redes sociais.